Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Vamos fazer uma reflexão agora juntos aqui no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: porque todos eles nos procuram atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Aleluia. Eu gosto muito desse finalzinho do versículo, irmãos. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Por que eu gosto muito desse versículo? Porque eu entendo que Deus, Ele nos fortalece, Ele nos fortifica, Ele nos dá ânimo, proatividade para realizarmos a vontade dEle. Ele nos capacita, Ele nos orienta. E a gente vê isso claramente nessa oração de Neemias, né? Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. A gente verifica no início do versículo que ele está fazendo uma oração a Deus, porque são muitas pessoas que se levantam contra ele. Vale lembrar que a cidade de Israel, ela foi tomada, né? Ela foi tomada, foi destruída, os muros foram destruídos, as pessoas que estavam ali foram levados cativos como escravo. E Neemias está numa situação de conforto, é copeiro do rei, né? Está ali num palácio real, mas fica sabendo de como está aqueles que sobraram, que ficaram lá em Israel. Fica sabendo das condições da terra dele, da cidade dele e se compadece. O coração dele se entristece, o desejo dele é de estar ali ajudando. E nós vemos que ele não sabe como fazer isso, mas ele faz o quê? Ele vai orar a Deus. Ele ora a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Deus toca o coração daquele rei. E irmãos, nós podemos pensar, o rei é o rei, ele não tem por que prestar atenção no seu copeiro, no seu escravo, no seu empregado. Não, ele é o rei. Ele não tem por que notar que o seu escravo está triste, está abatido. Ele é o rei. Mas Deus é maravilhoso, Deus é lindo e poderoso. Deus toca, né, naquela situação, porque havia uma sinceridade no coração de Neemias. Havia um desejo de realizar uma grande obra. E a palavra do Senhor nos fala que esse rei, ele percebe a situação de Neemias. Ele se importa com a condição do seu escravo, do seu empregado. E ele se esforça para agradar o seu escravo. Oh, como Deus é lindo, né, irmãos? Como Deus é lindo e maravilhoso. Nós não estamos escondidos, nós não estamos longe do olhar de Deus, nós não estamos anônimos na presença de Deus. Se nós olharmos com os nossos olhos carnais, não tinha como um rei prestar atenção no seu copeiro, no seu escravo. Mas o nosso Deus, que é poderoso, nos traz a evidência, seja qual ser a posição que a gente ocupe. Deus nos traz a evidência para que, irmãos, outra coisa que nós precisamos pensar. Deus nos exalta nas situações? Sim, Deus nos exalta. Mas nós temos que entender que Deus tem também propósitos. Havia um propósito. Deus olhou o coração de Neemias, viu a sinceridade dele, viu que realmente naquela tristeza, naquela angústia, havia sinceridade e sabia que se
ele tivesse a oportunidade, ele se daria em prol da obra de Deus. Deus sabia disso, irmãos. Então, Deus precisava de alguém com as características de Neemias para a reconstrução daqueles muros. Então, Deus traz a visão daquele rei, Neemias. Traz Neemias a evidência para aquele rei. Mas há um propósito de Deus. E a palavra do Senhor nos conta, que Neemias, ele vai para aquele local, ele reconstrói os muros, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas ele também é oprimido por um grupo de pessoas que estão ali. Sambalate, Tobias, Semaias, Noadias, Tem também os arábicos. O que aconteceu? A cidade de Israel agora não tem só judeus. Tem vários povos ali de várias nações e eles não vão querer a reconstrução dos muros. Não vão querer que o povo de Israel se estabeleça de novo. Não é propósito deles, não é vontade deles. Então eles fazem várias investidas contra Neemias. Porque eles querem parar a obra, eles querem desanimar Neemias, eles querem entristecer Neemias, eles querem que as mãos de Neemias deixem a obra, como diz o versículo 9. E aí Neemias vem e faz essa oração. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Irmãos, Deus tem propósito em nossas vidas. Deus conta conosco, louvado seja o nome do Senhor, para realizar a vontade dEle, a obra dEle. E Deus tem te abençoado, Deus tem me abençoado, Deus tem nos guardado e Deus tem propósito em nossas vidas. Precisamos identificar os propósitos de Deus, fazer essa oração sempre pedindo ao Senhor que esforce as nossas mãos, nos dando sabedoria, ânimo, força, direção, discernimento, louvado seja Deus, para que possamos realizar a vontade do nosso Deus. Deus, aleluia, conta conosco. Somos a igreja de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor, com o propósito de propagar as boas novas de Cristo. Deus conta comigo, Deus conta com você. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa manhã, pensa nisso. Pensa, louvado seja o nome do Senhor, na vida de Neemias, no esforço que houve sobre a vida dele. Ora, com os instrumentos de construção na mão, e na outra mão a espada, porque se precisasse guerrear. Oh, louvado seja Deus. Nós precisamos estar desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Mas qual é a arma que nós vamos usar? Vamos usar a arma agora, irmã, para guerrear. A arma do crente é a oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ore, meu irmão, busque no Senhor. Esteja com uma mão na obra de Deus e a outra mão armada na oração, porque quando nós fazemos isso, nós vencemos. Neemias venceu porque não deixou de orar. Nós vemos que ele começa lá no livro orando a Deus, buscando discernimento e direção, e a condução de toda a palavra. Nós chegamos aqui no versículo 6, onde mais uma vez ele está orando. Oração, irmãos. Vamos orar, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar, aleluia, dedicados na obra de Deus, cada um fazendo aquilo que é propósito de Deus para a sua vida. Somos um povo e no meio deste povo, ferramentas do Senhor, cada um com a sua utilidade. E nós vamos vencer. Vamos, aleluia, glória a Deus, terminar a nossa carreira. Louvado seja o nome do Senhor e tomar posse daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe seu dia. Deus derrame das muitas bênçãos dele sobre a sua vida. Fica com Deus.